O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no site Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como assessor especial dos secretários-gerais da ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. John Maynard Keynes escreveu de forma célebre em As Consequências Econômicas da Paz, 19. Não há meio mais sutil nem mais seguro de subverter as bases existentes da sociedade do que corromper a moeda. Esse processo mobiliza todas as forças ocultas da lei econômica a favor da destruição e o faz de um modo que nem um homem em 1 milhão é capaz de diagnosticar. Os Estados Unidos dominaram essa arte da destruição ao transformar o dólar em arma e usar sanções econômicas e políticas financeiras para provocar o colapso das moedas de países-alvo. Em 19 de janeiro, publicamos A Guerra Híbrida Israel contra o Irã, descrevendo como os Estados Unidos e Israel estão travando guerras híbridas contra a Venezuela e o Irã por meio de uma estratégia coordenada de sanções econômicas, coerção financeira, operações cibernéticas, subversão política e guerra de informação. Essa guerra híbrida foi concebida para quebrar as moedas do Irã e da Venezuela, a fim de provocar agitação interna e, em última instância, uma mudança de regime. Em 20 de janeiro, apenas um dia após nosso artigo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou publicamente, sem qualificações, desculpas ou ambiguidades, que nossa descrição é de fato a política oficial dos Estados Unidos. Em uma entrevista em Davos, a secretária Bessent explicou em detalhes como as sanções do Tesouro dos Estados Unidos foram deliberadamente projetadas para levar a moeda do Irã ao colapso, paralisar seu sistema bancário e levar a população iraniana às ruas. Essa é a campanha de pressão máxima para negar ao Irã o acesso às finanças, ao comércio e aos sistemas de pagamento internacionais. Bessent explicou. O presidente Trump ordenou que o Tesouro e nossa divisão OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, colocassem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco quebrar. O Banco Central começou a imprimir dinheiro, a escassez de dólares, eles não conseguem obter importações e é por isso que o povo foi às ruas. Esta é a cadeia causal explícita pela qual as sanções dos Estados Unidos levaram ao colapso da moeda e ao fracasso do sistema bancário. Essa instabilidade monetária resultou em escassez de importações e sofrimento econômico, provocando a agitação. Bessent concluiu, caracterizando as ações dos Estados como estratégia econômica de Estado e o colapso econômico do Irã como um desenvolvimento positivo. Nós não desprezamos só diplomacia econômica, eles nos pararam um tiro e as coisas estão avançando de forma muito positiva aqui. O que a secretária Bessent descreve não é, claro, diplomacia econômica no sentido tradicional. Trata-se de uma guerra conduzida por meios econômicos, toda ela projetada para provocar uma crise econômica e agitação social que levem à queda do governo. Isso é orgulhosamente celebrado como diplomacia econômica. O sofrimento humano causado por uma guerra aberta e por sanções econômicas devastadoras não é tão diferente quanto se possa imaginar. O colapso econômico provoca escassez de alimentos, remédios e combustível, além de destruir poupanças, aposentadorias, salários e serviços públicos. Um colapso econômico deliberado empurra as pessoas para a pobreza, a desnutrição e a morte prematura, assim como uma guerra aberta faz. Esse padrão de sofrimento como resultado das sanções dos Estados Unidos é bem documentado. Um estudo marcante publicado na revista The Lancet por Francisco Rodrigues e colegas mostra que as sanções estão significativamente associadas a aumentos acentuados na mortalidade, com os efeitos mais fortes observados nas sanções econômicas unilaterais impostas pelos Estados Unidos, e um número total de mortes comparável ao de um conflito armado. A guerra econômica desse tipo viola os princípios fundamentais do direito internacional e da Carta da ONU. Sanções unilaterais impostas fora da autoridade do Conselho de Segurança da ONU, especialmente quando projetadas para causar sofrimento civil, são ilegais. A guerra híbrida não escapa ao direito internacional por evitar bombardeios, embora os Estados Unidos e Israel também tenham bombardeado ilegalmente o Irã, é claro. A ilegalidade da diplomacia econômica, dos Estados Unidos se aplica não apenas ao Irã e à Venezuela,
mas há dezenas de outros países prejudicados pelas sanções norte-americanas. A Europa talvez tenha começado a perceber que ser cúmplice dos crimes econômicos dos Estados Unidos não traz salvação, já que o governo Trump agora está se voltando contra a Europa da mesma forma, embora com tarifas em vez de sanções. Trump ameaçou a Europa com tarifas por não ceder a Groenlândia aos Estados Unidos, embora tenha retirado essa ameaça, ao menos temporariamente. Quando Trump convidou a França para participar de seu Conselho da Paz, ele ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho francês caso a França recusasse o convite. E assim por diante. Os Estados Unidos podem travar esse tipo de guerra econômica abrangente porque o dólar é a moeda-chave do sistema financeiro global. Se terceiros países não cumprirem as sanções dos Estados Unidos contra o Irã e a Venezuela, os Estados Unidos ameaçam impor sanções aos bancos desses países, especificamente para excluí-los das liquidações baseadas em dólar, conhecidas como sistema SWIFT. Dessa forma, os Estados impõem suas sanções a países que, de outra maneira, estarem dispostos a comercializar com os Estados Unidos de o corpo econômico. Embora as sanções dos Estados Unidos funcionem a curto prazo para gerar sofrimento, seu uso incessante está rapidamente incentivando outras economias a se desvincularem do domínio financeiro norte-americano. As nações do BRICS, entre muitas outras, estão ampliando a realização do comércio internacional em suas próprias moedas, construindo assim alternativas ao uso do dólar americano e, consequentemente, evitando essas sanções. A capacidade dos Estados Unidos de impor suas sanções financeiras e comerciais a outros países diminuirá em breve, provavelmente de forma acentuada nos próximos anos. Já é mais do que hora de as nações do mundo enfrentarem o comportamento econômico fora da lei dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm travado uma guerra econômica com intensidade crescente, enquanto a chamam de diplomacia econômica. Essa ilegalidade é ilícita, imprudente, prejudicial, desestabilizadora e, em última análise, ineficaz para alcançar os próprios objetivos dos Estados Unidos, muito menos os objetivos globais. A Europa tem feito vista grossa até agora. Talvez agora, com a própria Europa sob ameaça, ela desperte e se una ao resto do mundo para pôr fim ao comportamento descarado e ilegal dos Estados Unidos.